Muito bem. Uma boa noite a todos. Hoje é dia 13 de outubro de 2021. Então, vou falar sobre o assunto cálculo da série de Fourier de uma determinada função periódica. Nós vamos começar comentando que no Moodle há dois documentos. Um deles é uma tabela de integrais, que está aqui aparecendo na nossa tela. Essa tabela de integrais está disponível lá no Moodle, que vocês devem utilizá-la para calcular especialmente as integrais que vão envolver aqui as fórmulas 8, 9, a integral 2 e 12. Então, vamos escrever aqui algumas das integrais. Podem ser necessárias. A integral do seno de U du, que é menos o cosseno de U. Aqui vai aparecer uma constante de integração que não nos interessa. A integral do cosseno de U du, que é o seno de U mais uma constante. Especialmente a fórmula 8, integral dx, seno de A vezes x dx, onde o A é uma constante, é o seno de A vezes x dividido por A ao quadrado, menos x vezes o cosseno de A vezes x dividido por A, mais uma constante. E a integral de x vezes o cosseno de A vezes x dx, vejam que ela tem um formato, inclusive, parecido com a anterior. Tem um termo de segundo grau aqui no denominador, na primeira fração, só que o numerador é cosseno de A vezes x dividido por A ao quadrado, mais x seno de AX dividido por A, mais uma constante de integração. E também as fórmulas 9 e 19 podem ser necessárias quando tiver que calcular uma integral de x ao quadrado, por exemplo. Integral de x ao quadrado, seno de A vezes x dx. Vou escrever aqui. Cosseno. Essas são as principais fórmulas. Boa noite, pessoal. Então, estou escrevendo as principais fórmulas de integração. Esse documento, que é uma tabela de integrais, está disponível ali no Moodle, e vai ser bastante útil para que vocês calculem coeficientes de Fourier, destas séries de Fourier e outras quantidades. Então, eu disponibilizei lá, escrevi aqui algumas das principais fórmulas. Eu vou apresentar na aula de hoje alguns exemplos, pelo menos um ou dois exemplos, se der tempo, de cálculo da série de Fourier de algumas funções. Então, para isso, eu vou pegar
esses exemplos aqui que estão indicados aqui, né? Eu vou começar com esse terceiro exercício aqui que vocês estão vendo, né? Que é essa função que aparece aqui. Eu vou desenvolver a solução desse exercício como um exemplo. Então, antes de mais nada, é preciso observar que este gráfico é um gráfico típico, né, de uma função periódica. O que é uma função periódica? É uma função que repete os seus valores, né, a cada intervalo de tempo. Vamos imaginar que a variável independente, né, a variável que aparece no eixo horizontal, representada pela letra t, é o tempo. Né? Então, no caso do exemplo aqui, nós temos uma função, né, que é essa função aí. Né? Então, vou colocar aqui o calcular, né, os coeficientes e a série de Fourier desta função. Bom, então assim, pessoal, o que a gente deve analisar? A partir do gráfico desta função, é possível identificar, é possível determinar o período. Tá? Então, o que a gente interpreta, né, como o período? É o menor intervalo de tempo positivo, né, que permite, né, a função que ela repita os seus valores. Né? Então, o que a gente está vendo aqui é exatamente essa situação. Então, pode observar que essa função repete, né, que os valores, né, vocês observam então que, né, o gráfico da função, né, a lei da função é t neste intervalo aqui, né, essa bolinha aqui é menos π e essa outra bolinha aqui é igual a π. Então, entre menos π e π, a função faz esse gráfico aqui, que é a lei da função y igual a f de t igual a t. Né? É a reta identidade. Tá? Depois, no intervalo de π até 3π, você observa que o gráfico é uma repetição. Aqui é a mesma coisa, entre menos 3π e menos π, aqui também ocorre uma repetição. Né? Certo? Então, significa que a, esta função é uma função periódica. Né? Só que a gente tem que ser capaz de analisar o gráfico e identificar o período, né? Porque o período é uma informação importante, né? Que entra como um dado de entrada lá na fórmula de cálculo dos coeficientes de Fourier. Né? É nesse sentido que é importante a gente analisar o gráfico, né? E, a partir do gráfico, né, identificar o período que a função apresenta. Né? Certo? Então, deixa eu fazer o gráfico aqui no meu caderninho. Vamos ver como é que ficou. Está meio distante, né, a imagem. Não sei o que aconteceu aqui. Eu consigo aproximar um pouquinho o celular aqui. Melhorou? Agora tem uma sombra ali, que é a sombra do próprio celular. Vamos ver. Melhorou um pouquinho, né? Uhum. Acho que assim tá bom, senhor. Tá bom? Tá. Obrigado. Então, olha só, pessoal, o que a gente observa? Nesse intervalo de tempo aqui, ó, o t variando de menos π até π, né, essa reta é a reta identidade, que a função é t. Então, aqui, ó, neste intervalo,
né, a gente tem a lei fundamental da função. Nos demais intervalos, aqui, ó, de π até 3π, o gráfico é o mesmo, mas aqui ocorre uma translação da reta, né? Aqui a lei da função não é a mesma. Tá? Então, o ideal, né, é a gente sempre usar a lei mais simples. Tá? Porque essa lei aqui, ó, f de t igual a t, ela é válida entre quando t varia de menos π até π. Né? Então, neste exemplo, né, o período é igual a 2π. Né? Esse é o período, que é o tempo, né, necessário, ó, o tempo necessário para a função completar um ciclo, ó, que é deste ponto aqui, que é o menos π, até este ponto aqui, que é igual a π. Tá? Então, o período dessa função é igual a 2π. Tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta aí sobre este raciocínio, essa dedução aqui de que o período é igual a 2π. Tranquilo? Uhum. Tá. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no meu equipamento. Um pouquinho. Ok. Bom, então o que a gente né, quais são as definições, né, que a gente viu lá nas fórmulas importantes, tá? Uma vez que o período é identificado, né, a frequência fundamental, que é ômega zero, né, é igual a 2π dividido por t. Tá? Então, essa é a fórmula de cálculo da frequência fundamental. Deixa eu ver aqui. Acho que agora ficou melhor, né? Agora está com um contraste melhor. 2π dividido por t. Então, vai ficar 2π dividido por 2π, né, que é igual a 1. Tá? Então, a nossa frequência fundamental neste exemplo é igual a 1. Então, este dado aqui é um dado de entrada nas fórmulas de cálculo dos coeficientes de Fourier. Né? Então, essa informação aqui deve ser calculada antes de qualquer outro cálculo. Tá? Antes de qualquer outra fórmula, né, tu deves utilizar a definição aqui 2π dividido por t para calcular a frequência fundamental. Tá? Eu só mostrar, se eu só abrir um arquivo aqui que eu deixa eu só um minutinho. Eu já vou compartilhar aqui as fórmulas, vou localizar aqui. Então, naquela apresentação, né, até na semana passada, para quem acompanhou ali, eu tive alguma dificuldade, mas depois eu consegui, né, gerar o PDF, tá, da apresentação da semana passada. Então, vocês podem acompanhar também ali pelo arquivo, né, que está disponível ali no Moodle. Bom, deixa eu mostrar então para aqui. Então, olha só. A série de Fourier, né, ela é dada por essa fórmula, né, que vocês estão vendo aí. F de t igual a 0/2, mais o somatório, quando n varia de 1 a mais infinito, do AN cosseno de n
ômega 0t mais Bn seno de N ômega 0t. Tá? E aí nós vimos o cálculo, né, as fórmulas, tá? De cálculo dos coeficientes. Eu vou mostrar aqui a fórmula de cálculo. Então está aqui, ó, o A0. Vou escrever o A0 aqui. Vou escrever no meu caderninho, depois eu vou calcular, então, o A0. Vejo ali, ó, 2 dividido por T, né? O T maiúsculo é o período, integral de menos T sobre 2 até T sobre 2, de F de T dt. Eu vou lá no nosso caderninho. Lá. Eu vou calcular aqui, ó, o A0. Né? Então, o A0 vai ficar, ó, o período é 2π, vai ficar, então, 2 dividido por 2π, né? Integral de menos π. Aqui é menos t sobre 2, né? Então vai ficar menos 2π sobre 2, que é menos π. Né? Aqui, ó, é t sobre 2. Então, divide 2π sobre 2, tá? Π radianos. Né? E a lei da função, conforme está dado no enunciado, é igual a t. Tá? Então, eu tenho que integrar esta função aqui, a integral de t dt, calculada de menos π até π, né? E vai multiplicar o resultado dessa integral definida por essa constante que aparece aqui na frente. Então, como eu tenho uma simplificação que é possível, aqui vai ficar 1 dividido por π, né? E a gente sabe, né, a integral de t é uma integral, né, considerada, né, uma integral imediata, é t ao quadrado dividido por 2. Né? Eu vou calcular nesses dois valores aqui. Ó. O que vai dar, então, vai ficar 1 sobre 2π, né, o 2 que está aparecendo aqui, eu posso escrever aqui na frente, vai ficar π ao quadrado menos π ao quadrado. Ora, isso aí vai dar zero, porque o A0 vai ficar 1 sobre 2π, 1 sobre 2π vezes π ao quadrado menos π ao quadrado, porque aquele menos lá não vai fazer diferença, né? Porque vai estar elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar zero. Tá? Então, o A0 é igual a zero. Tá? Aí vem o cálculo do AN. Né? Então, o AN, vamos lá, nosso arquivo. Né? Vamos copiar aqui, ó, o AN. Né? Vamos copiar aqui. Vou copiar no meu caderno. É 2 dividido por t, que é o período, né? A integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, f de t, cosseno de n ômega 0t dt. Né? Ó. Então, como eu já calculei o A0, né? O A0 a gente calcula separado, eu vou escrever a fórmula, né, para o AN e para N variando de 1 a mais infinito. Né? Ó. Eu vou ler aqui, que depois o pessoal, né, assistindo o vídeo vai ficar mais fácil. Então, o AN é 2 dividido por t maiúsculo, que é o período, integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, de f de t vezes cosseno de n ômega 0t vezes dt, onde o n varia de 1 a mais infinito. Então, n é igual a 1, 2, 3, etc. Então, a gente viu, né, que o ômega 0 é 1, né, e o período é 2π. Então, a n vai ficar 2 sobre 2π, integral de menos π até π. A f de t, nesse período ali, nesse intervalo, é igual a t, né? Multiplicado pelo cosseno de n, o ômega 0 é 1, não precisa escrever, é um elemento neutro na multiplicação. Né? Então, vocês vejam que aparece aqui, ó, né? O t multiplicado pelo cosseno de n vezes t, né? A integral desse produto aqui em relação à variável t, que pertence ao intervalo de menos π até π. Né? Então, para eu calcular esta integral aqui, né, eu vou utilizar aquela fórmula que aparece lá na nossa tabela de integrais, que é a seguinte.
É a fórmula número 18 aqui, ó, né? Ó, o x é como se fosse o t, né? E o a é o n, que aparece lá multiplicando o t na função cosseno. Tá? Então, vai ficar, de acordo com essa fórmula, né, é o cosseno de n vezes t dividido pelo n ao quadrado, né? O n é como se fosse o a, né? Mais t vezes o seno de n vezes t dividido por n, e aí a gente vai calcular, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, né? Esta primitiva que aparece aqui, ó, na fórmula 18 aqui, ó, fica 1 dividido por π, não sei por que ele não está em tela grande aqui. Ah, agora sim, agora ficou bem melhor. Ó, então, retomando aqui, ó, o AN, que é 2 dividido por 2π, integral de menos π até π, de t cosseno de nt dt, vai ficar, então, simplificando esse 2 com esse 2, né, vai ficar 1 dividido por π. Essa a primitiva, usei a fórmula 18, vai ficar cosseno de nt dividido por n ao quadrado, mais t seno de nt dividido por n, e eu vou calcular, né, substituindo primeiramente o t pela extremidade superior, que é o π, depois pela extremidade inferior, que é o menos π, e pelo teorema fundamental do cálculo, a gente vai fazer a subtração, né, destas duas quantidades. Então, vai ficar o cosseno de n vezes π mais π vezes seno de n vezes π. Primeiro fator dividido por n ao quadrado, segundo fator dividido por n. Né? Eu vou botar um parênteses aqui assim, menos. Né? Agora eu vou calcular, né, essa parcela aqui no menos π. Então, vai ficar cosseno de menos nπ sobre n ao quadrado, né, mais menos π seno de menos n vezes π dividido por n. E aí, o que a gente tem? Né? E observar o seguinte, ó, a gente conhece várias né, propriedades importantes, né, das funções trigonométricas. Tá? Então, eu observo que no cálculo destas integrais, né, muitas vezes vão aparecer certas expressões que podem ser simplificadas usando certas propriedades. Então, por exemplo, cosseno de menos nπ. Né? Quando a gente calcula a função cosseno, né, num ponto menos x, o resultado é o mesmo que calcular a função cosseno no ponto x. Então, esse sinal de menos aqui não vai fazer diferença. Tá? Não vai fazer diferença. Além disso, né, o seno de n vezes π é igual a zero, né, porque o n é igual a 1, é igual a 2, é igual a 3, etc. Tá? Então, quando eu calcular o seno de π, o seno de 2π, seno de 3π, enfim, o seno de qualquer múltiplo inteiro de π, o resultado é igual a zero. Então, esses pontos aqui, eu vou dar tudo zero. Então, o que vai sobrar neste exemplo aqui? O cosseno de nπ sobre n ao quadrado, que é essa primeira parcela aqui, né? Esse aqui vai dar zero. E essa aqui vai dar zero. Né? Que é seno de n vezes π e seno de menos n vezes π, que também é um número inteiro multiplicado por π. Né? Não importa que se tenha aquele sinal de menos, o resultado vai ser também igual a zero. Vai ficar o cosseno de nπ, tem um menos aqui na frente, ó. Esse resultado aqui, esse sinal de menos, ele também
não faz diferença, porque a função cosseno no ponto menos NP e no ponto NP, essa função assume valores iguais. Então, vocês vejam que esses dois termos aqui são iguais, né? A conclusão é que o AN vai ser igual a zero, né? Para todos os valores de N, né? De 1 até mais infinito. Tá? Então, como a gente já viu ali que o A0 é igual a zero, a gente conclui que neste exemplo, né, todos os coeficientes AN são iguais a zero, incluindo o A0 e os coeficientes AN com N igual a 1, 2, 3, etc. Tá? Beleza. Agora a gente tem que calcular o BN. O BN, eu já vou escrever a fórmula aqui, ó. Ele tem uma fórmula muito parecida com a fórmula lá do AN, né? É só trocar esse cosseno que aparece aqui pelo seno. Então vai ficar 2 dividido por t, integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, da f de t, seno de n ômega 0t dt. N igual a 1, 2, 3, etc. Tá? Não existe o coeficiente B0, né? Esse coeficiente não existe. Então, aqui é o N variando de 1 a mais infinito, né? Então, a gente já sabe, né, que a frequência angular fundamental, o ômega 0 é 1, o período é 2π. Né? E a função f de t, vamos escrever aqui, né, no período fundamental é f de t igual a t, né, quando t varia de menos π até π. Né? Então, o Bn vai ficar, vamos escrever aqui, 2 dividido por 2π, integral de 2π dividido por 2, de menos 2π dividido por 2. T seno de nt dt. Tá? Então, esta aqui, né, é a fórmula que vai produzir lá no final o valor do Bn. Então, o Bn, após as simplificações possíveis ali na fórmula, resulta 1 sobre π, integral de menos π até π, de t vezes seno de nt dt. Então, aqui, ó, essa integral, nós temos um produto, ó, t multiplicado pelo seno de nt dt. Né? Então, se a gente olhar lá na tabela de integrais, ó, a fórmula número 8 é o produto do x pelo seno de a vezes x. Então, esta é a fórmula aqui, né, trocando a variável t pela variável x e a constante n é o a que aparece aqui. Então, vai ficar 1 sobre π vezes, eu vou escrever aqui no meu caderninho aqui, é o seno de n vezes t dividido por n ao quadrado, menos t cosseno de n vezes t dividido por n. A gente vai calcular essa expressão de acordo com o teorema fundamental do cálculo, né? A gente tem que avaliar esta função aqui no extremo superior e no extremo inferior do intervalo. Né? Então, o Bn no t igual a π vai ficar seno de n vezes π dividido por n ao quadrado, menos π cosseno de n vezes π dividido por n. Então, esses dois termos correspondem à avaliação da primitiva aqui no ponto π, menos, agora vai substituir por menos π, o valor do t. Fica seno de menos nπ dividido por n ao quadrado, menos π
cosseno de menos n vezes π sobre n. Vou fixar aqui a imagem. Bom, o que a gente observa, né? São valores que vão ocorrer com muita frequência, né? Quando a gente vai avaliar estas integrais. Então, por exemplo, aqui vou fazer algumas observações. Ó, lembre, o n é um número inteiro, né? O n é um número inteiro, 1, 2, 3, etc. Então, o seno de n vezes π vai ser igual a zero. Qualquer que seja um desses valores aí. Se o n for 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 1 milhão, né? Sendo n um número inteiro positivo, o seno de n vezes π é igual a zero. Mesma coisa, o seno de menos n vezes π. Né? Porque esses dois valores aqui eles têm sinais trocados. Então, troca o sinal do zero, dá zero. Tá? E, finalmente, né, essa fórmula aqui, ó, né, vocês observam que aparece o cosseno de n vezes π. Tá? O que a gente observa? Ó, se a gente calcula o cosseno de π, né, vai dar menos 1. O cosseno de 2π vai dar 1. Se eu calcular o cosseno de 3π, vai dar menos 1. E se eu calcular o cosseno de 4π, vai dar 1 de novo. Né? Então, o que a gente observa? Quando o n for ímpar, o resultado é menos 1. E quando o n for par, aqui, ó, dentro do parênteses, tá? 2, 4, 6, etc., o valor do cosseno será igual a 1. Então, o que a gente pode dizer? Né? Esse resultado aqui é a mesma coisa que menos 1 elevado na n. Certo? É só testar ali para valores consecutivos do n que vocês vão ver que vai dar sempre menos 1 elevado na n. Ou seja, se o n for ímpar, vai dar menos 1. E se o n for par, vai dar 1. Tá? Então, isso é uma maneira, né, de simplificar essa fórmula. Então, o que nós teremos? Ó? Lá no desenvolvimento, né, do Bn. Este primeiro termo aqui, ó, seno de n vezes π, dá zero. Tá? E este terceiro termo aqui, né, que é o primeiro dentro do segundo parênteses ali, também vale zero. Né? Então, nós teremos 1 sobre π vezes, ó, menos π, ó, esse cosseno de nπ, eu posso substituir por menos 1 na n. E aqui, ó, nós temos menos, com menos, com menos. Então, vai dar menos. Π, ó, cosseno de menos nπ, mesma coisa. Menos 1 elevado a n, né? Dividido por n. Então, o Bn esse π, que é uma constante, é um fator comum, né? Pode ficar em evidência. E esse menos aqui eu posso passar lá para dentro. Né? Então, vai ficar menos 1 na n mais 1, mais menos 1 na n mais 1 sobre n. Né? Ou seja, né, isso aqui vai cancelar com esse. Né? Isso aqui vai dar 2 vezes menos 1 na n mais 1 sobre n. Opa! Vou deixar aqui alguns segundos, então, tá? Para a gente analisar o resultado. A primeira coisa que eu fiz foi usar aqui nós temos um fator comum, que é o π, né? Coloquei em evidência, e esse sinal de menos que aparece aqui na frente, né? Dos sistemas, eu coloquei lá dentro do parênteses e aumentei uma unidade do expoente, né? Que é isso que a gente faz, quando a gente multiplica potências de mesma base, a base aqui é menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 na n dá menos 1 na n mais 1.
somado com ele mesmo, dá 2 vezes menos 1 na n mais 1 sobre n. Né? Então, por exemplo, ó, eu quero calcular o B1. Né? Ó, vai ficar 2 vezes menos 1 na 1 mais 1 sobre 1. Vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado, que é 2. Né? Agora o B2. Né? Vou calcular o B2. Bom, o B2 vai ficar 2 vezes menos 1 na 2 mais 1 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 1 ao cubo, que é menos 1. Né? Vamos calcular o B3. 2 vezes menos 1 na 3 mais 1 sobre 3. Ó, vai ficar 2 terços. O B4. 2 vezes menos 1 na 4 mais 1 sobre 4. Né? Vai ficar 2 sobre 4 vezes menos 1, que é menos 1 meio. Então, o que a gente observa? Né? Que quando o n, que é o índice aqui, ó, for ímpar, né, o coeficiente vai ser positivo. Ó. E quando esse índice aqui for par, o resultado final do coeficiente vai ser negativo. Né? Certo? Então, resumindo, né? Ó, o A0 é 0, né? O AN é 0, né? Se o n for 1, 2, etc. Né? E o BN é igual a 2 vezes menos 1 na n mais 1 sobre n. Esses são os coeficientes de Fourier, né, desta função. Tá? Então, né, vou escrever, são os coeficientes de Fourier dessa função aqui, né, com período dois π. Né? Isso é muito importante, certo? É o fato de que a função está definida neste intervalo aqui de menos π até π, né, que é essa lei aqui, mas ela tem período para 2π, que é aquela repetição, né, que nós vimos, né, a função se repete, como o próprio nome diz, né, periodicamente. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Que nós vamos escrever, né, vamos olhar lá, melhor dizendo, a série de Fourier, ó, na nossa apresentação. Está aqui a série de Fourier. Ó. Então, nós vamos escrever a série de Fourier. Né? Ó, vou escrever aqui no meu caderno, depois a gente vai preencher, a gente vai substituir os resultados. Então, aqui, ó, A0 sobre 2, mais somatório, quando n vai de 1 até mais infinito, de AN, cosseno de n, ômega 0t, mais BN, seno de n, ômega 0t. Então, está aqui, né? Está aqui a escrita da série de Fourier. Então, fazendo o desenvolvimento para esta função, o que a gente tem aqui? Ó? O A0, né? Ele vale 0, dividido por 2, mais somatório, vamos fazer aqui passo a passo. Ó, o AN, quanto é que nós vimos ali? É 0. 0, que multiplica o cosseno de n vezes t, né? Porque o ômega 0 é 1. Lembra que o ômega 0, que é a frequência angular fundamental, nessa notação que nós estamos usando aqui, o ômega 0 é 1. Né? Mais o Bn, né? Que é 2, que multiplica menos 1 na n mais 1 sobre n, seno de nt. Aí fechou o grande parênteses ali. Ó. 0 sobre 2, que é o A0, né, dividido por 2, tá? Mais somatório, quando n vai de 1 a mais infinito, 0 vezes o cosseno de nt,
mais 2 vezes menos 1 na n mais 1 sobre n, seno de n vezes t. Bom, esses termos aqui, ó, vão dar todo zero, né? Então vai ficar, ó, quanto é que é o B1? Nós calculamos ali. Vou olhar aqui no meu caderninho. O B1 é 2, então fica 2 seno de t, tá? É o resultado do B1 multiplicado pelo seno de 1 vezes t. O B2 é menos 1. Menos 1 vezes seno de 2t. Eu multiplico o B1 pelo seno de t. O B2 pelo seno de 2t. O B3 está lá, 2 terços. 2 terços seno de 3t. Depois, o B4 é menos 1 meio. Menos 1 meio seno de 4t mais pontinhos. Tá? Então, esta aí é a série de Fourier, né, da função dada. Professor, Oi? o que que significa essa série? Assim, se ela se botar num gráfico, o que que ela... Vamos lá. Vamos ver isso aí, então. Deixa eu só deixar aqui um segundinho para o pessoal depois conseguir ler a conclusão ali no vídeo. Ó. Então, beleza, vamos responder essa pergunta. Vamos usar o recurso da Wolff. Tá? Eu tenho aqui, ó, os primeiros termos da série, né, escritos, tá? E nós temos a fórmula geral também, né? Que é 2 vezes menos 1 na n mais 1 sobre n. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Eu tinha deixado aqui já. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Aqui no site da Wolfram, a gente tem um recurso que permite escrever, né, as chamadas somas parciais da série. Vou pegar aqui, ó, só o primeiro harmônico, tá? Que é 2 seno de t, é Sn, né? De menos π até π. Ó, quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui a função junto, tá? Do lado. Então, o que está mostrando aqui? Ó? Neste caso, né, a função que nós queremos representar é essa reta aqui. Tá? O que está mostrando aqui? Essa onda aqui, que é o primeiro harmônico, né, da série de Fourier, é só o primeiro harmônico. Né? Eu vou escrever aqui. Vamos escrever. Deixa eu mostrar uma coisa. Ó. É importante entender como é que é o processo, né, de aproximação. Nós temos infinitas, cada um destes elementos aqui é um dos harmônicos que compõem a série de Fourier. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar só o primeiro harmônico, eu vou chamar de somas parciais da série. A série é 2 seno de t menos seno de 2t mais 2 terços seno de 3t menos 1 meio seno de 4t, etc. Tá? Então, quais são as somas parciais? S1. O que é o S1? É a soma somente do primeiro harmônico, que é 2 vezes seno de t.
Aí tu pode dizer assim, mas uma aproximação com o primeiro termo geralmente não é muito boa, né? Eu preciso de vou botar mais um harmônico, então. Vou somar o segundo harmônico com o primeiro. Isso vai me dar, então, esta soma aqui, ó, tá? Então, vamos colocar esses dois harmônicos lá no gráfico. 2 seno de t menos seno de 2t. Vamos olhar lá. O que vai acontecer na hora que eu juntar esses dois harmônicos. Agora aqui, ó. Eu vou botar menos seno de 2t. Agora, essa onda aqui, ó, essa onda aqui ela vai desaparecer. Né? Essa aqui é a onda correspondente ao primeiro harmônico. Vamos ver agora o primeiro junto com o segundo. Ó, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um arquivo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, as somas parciais. Opa. Na série do exemplo da aula de hoje. Ó. Então, vamos botar assim, ó, soma parcial S1 de T. Vou botar a soma parcial primeiro, aquela primeira, depois a gente faz de novo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, eu vou pegar, vou te deixar só o primeiro harmônico, vou mostrar de novo aqui, e vou copiar lá. Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Ó. Tá? Agora vamos pegar a soma parcial. Vamos fazer o seguinte, eu vou inserir aqui a anotação bonitinha, vai ficar mais fácil de o pessoal entender. Vou botar aqui S2 de T, que é 2 seno de T menos seno de 2T. Tá? Agora vamos lá, fazer a mesma coisa. Agora vamos botar aqui o segundo harmônico, que a gente já tinha visto ali. Menos, lembre que é SIN, tá? Então, se vocês tiverem aí o site da Wolfram disponível, pessoal, tentem fazer esses gráficos. É bem interessante. Ó, então vamos pegar aqui. Passar para lá. Vocês observam que já dá uma melhorada ali, ó. Já dá para ver. Ó, o que o gráfico está mostrando aqui? A reta, ó. Essa soma parcial S, né, que é essa curva que tem ali a legenda, ó, essa cor pink, ela já está um pouco mais próxima do gráfico da função. Tá? Agora vamos botar a soma parcial S3. A soma parcial S3, vamos olhar no caderninho. Ó. S3. 2 seno de T menos seno de 2T mais 2/3 do seno de 3T. Ou seja, são aqueles dois primeiros harmônicos mais esse harmônico aqui, 2/3 do seno de 3T. Tá? Então, a gente vai lá e vamos acrescentar esse harmônico. Olha só, que legal. Ó. Já dá para uma aproximação bem Você não mais... está compartilhando a tela. Tá. Me chame a atenção aí, por favor, que eu passo muito rápido aqui. Desculpe. Ó. Fiz aqui no gráfico da Wolfram. Ó. Olha só lá. Esse aqui é a soma S2, agora eu vou botar a soma S3 aqui embaixo. Soma
parcial. Vou botar aqui o geográfico, depois eu escrevo ali. Olha só, tá vendo? Ó? Se eu somar os olha só a curva que representa a soma parcial, que é essa curva pink aqui, ó, já dá uma aproximação bem melhor em relação ao gráfico que essa, tá vendo? Ó? Ou seja, à medida que tu vai somando, né, mais e mais harmônicos, ó, vamos botar aqui, isso aqui é a soma parcial S3. O termo ali é 2/3 do seno de 3t. Ó, tá vendo? Ó? Vamos fazer mais um termo. Vamos lá no site da Wolfram. Deixa eu escrever o S4 aqui no nosso caderno. Ó, soma S4. 2 seno de t menos seno de 2t. Ó, menos 1/2 do seno de 4t. Ó, esse aqui é o próximo termo, que é o quarto harmônico que está lá. Né? Então, somando os 4 primeiros, né, dá uma soma parcial chamada de S4. Nós vamos lá, vamos definir essa soma parcial. Vamos escrever ali. S4. Então, vai ficar menos 1/2. Opa. Menos 1/2 seno de 4t. Tá? A gente vai colocar esse termo aqui, menos 1/2. Ó, menos 1/2 sin 4t. O que vocês estão observando aí? Ó. À medida que vai aumentando a quantidade de harmônicos, a gente começa a ver que, né, a curva que resulta da soma parcial, ela começa a ser bem próxima do gráfico da função que é a série de Fourier. Então, tu pode dizer o seguinte, ó, eu vou responder a tua pergunta. Essa soma parcial S4 aqui, ó, e qualquer outra, né? Mas à medida que vai aumentando mais harmônico, vai melhorando. Já é uma aproximação da função. Então, por exemplo, ó, eu quero calcular essa função no ponto 1, né, através da soma parcial S4. Aí eu vou substituir o t por 1 aqui, ó, nessa expressão, vai me dar um valor aproximado, evidentemente, né, da função no ponto 1. É claro que nesse exemplo, né, não tem nem por que fazer isso, porque a função é uma fórmula muito simples. Mas o gráfico está mostrando que isso vai acontecer. Só que esse processo aqui, deixa eu interromper aqui. Esse processo ali, pessoal, de convergência dos gráficos, né, das somas parciais, ele pode ser otimizado, né, com a facilidade que o site da Wolfram oferece, porque o somatório ele pode ser escrito assim, ó. Vamos escrever aqui, notação de somatório, né? A série de Fourier neste exemplo observem lá, os AN são iguais a 0, né? E o BN é 2 vezes menos 1 na N mais 1 sobre N. Tá? Então, eu posso escrever assim, ó. Dois vezes menos 1 na N mais 1 sobre N, seno de NT, né? Porque o ômega 0 vale 1. Tá? Então, essa notação aqui, né, ela pode ser
adaptada, né, para uma soma parcial, né, que permite escrever assim, a soma parcial SN é o somatório, esse 2 aqui é uma constante, tá? Ele pode ser escrito aqui na frente, somatório de K variando de 1 até N, né, de menos 1 elevado na K mais 1, seno de K vezes T, dividido por K. Tá? A vantagem desta notação aqui, no caso do recurso do site da Wolf, é que eu posso escolher agora um N bem elevado e mandar fazer o gráfico sem precisar escrever um por um, né, os termos, que eu observo, escrever assim, um por um, é ruim porque se tu quiser fazer o gráfico com, digamos, 10 harmônicos, né, tu teria que escrever 1, 2, 3, 4, 5, até o 10º harmônico explicitamente. Esta notação aqui permite que tu represente uma soma parcial com 10 harmônicos, bastando substituir o extremo superior aqui por n igual a 10. Tá? Então, quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês. Tá, é meio tentativa e erro. Tá? Só, às vezes a gente erra ali na hora de escrever o plot, né? A gente vai e ajusta até dar certo. Vamos ver se eu consigo acertar na primeira aqui. Tá? Vou botar lá 2 vezes o comando é soma, é sum em inglês, tá? Ó, aí tu vai abrir um parênteses aqui, vou botar um espacinho aqui, menos 1, aí vamos escrever o termo geral, né, do somatório. Tem que botar o expoente do menos 1 entre parênteses, tá? Menos 1 na K mais 1, vezes seno de K vezes T, dividido por K. Ó, aqui vou botar o K de 1 até 4, tá? E vou testar. Vamos ver se eu acertei. Se eu errar, eu refaço. Eu acho que aqui está faltando um parênteses, aqui está reclamando. Mas ele interpretou certo. Acho que aqui tem um parênteses. Aqui. Isso. Tá? Depois eu copio esse comando lá no documento ali da aula de hoje, aquele documento auxiliar, e posto lá para vocês terem esse comando. Não sei se vocês conseguem enxergar ali a linha de comando. Seguimos sim, senhor. É? Então, testem no Wolfram Alpha de vocês aí, por favor, porque daí vocês vão, olha só o que vai acontecer aqui. Ó. Nós estamos fazendo a soma, e agora aqui, ó, vocês podem botar um intervalo de menos 3π, é legal de fazer isso aqui, ó. Em vez de ser de menos π até π, ponham lá de menos 3π até 3π, tá? E agora nós vamos aumentar o número de harmônicos. Vou botar aqui, ó, de 1 até 10, tá? Olha o que vai acontecer. Isso aqui representa a soma parcial com 10 harmônicos. Olha isso. Olha aí. Então, agora, para facilitar, né, vocês podem aumentar o valor do K, né, do N, melhor dizendo, que é o extremo superior aqui. Ó. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui lá para o nosso arquivo. Ó. Então, essa aqui é a soma com os 10 primeiros harmônicos. Olha só que maravilha. Os 10 primeiros harmônicos. Olha aí. Olha só como está representando bem a função aqui, ó. Né? E depois ela começa a repetir. Por quê? Porque lembra lá do início, né? Ó, o gráfico da função é isso aqui, ó. É a reta, depois é a reta, depois é a reta de novo, e assim vai, certo? Então, o que esse gráfico está dizendo? Em cada intervalinho aqui, ó, de menos π até π, de π até 3π, o gráfico tem que ser essa reta aqui, certo? Que é o que a
o site da Wolf está mostrando, ó. Ó. Vendo? Ó? Vamos botar aqui, ó, de menos 5π até 5π. Então, aqui é legal que a gente pode, né, agora mexer à vontade aqui. Estou fazendo a soma parcial dos 10 primeiros harmônicos neste intervalo. Tá? E está dizendo que está faltando um parênteses aqui. Menos 1 na K mais 1. Então, mas está 1000 parênteses, né? Ah, tem mais um aqui, é. É verdade. Não, mas esse aqui tá fechado, né? Ó, esse aqui fecha pelo lá. Não está faltando nada, né? Ah, talvez o espaço aqui. Professor, Oi, tá ali escrito menos menos 5π. desculpe. Foram menos menos 5π Ah, e tem 5π. 2 sinais de menos. Obrigado. Tá, tá. Beleza. Agora sim. Tá vendo? Então, o que ele está mostrando? Ó? Que com 10 harmônicos, né, o gráfico é praticamente a reta T aqui, ó, e nas extremidades tem uma pequena diferença. Tá? Ver se eu já copiei para lá. Já copiei. Vamos botar aqui uma soma com 20 harmônicos. Agora. A gente vai lá. Que barbada aqui, ó. Imagina fazer isso manualmente. Tá vendo? Vou botar os dois gráficos. Ele está fazendo em 2 intervalos diferentes, né? Então, respondendo a tua pergunta, né? Quanto maior for a quantidade de harmônicos, né, maior é a aproximação da soma parcial em relação à função que originou a série, né? Então, aqui está mostrando a soma parcial representada, né, no intervalo de menos π até π, tá? Não, ele fez de menos 3,8 até 3,8, é um pouquinho mais, né? Ele tem aquela descontinuidade ali, ó. E aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui seria o gráfico, esse pedacinho aqui do central aqui, ó, corresponderia a esse pedacinho aqui, ó, tá? O pedaço central. Aí aqui, ó, de π até 3π, que é esse pedacinho aqui, corresponde a este segundo trecho aqui, ó, tá? Depois de 3π até 5π e assim por diante. Então, vocês vejam que aparece claramente, né, o comportamento periódico, né, que a função vai se repetindo, né, as somas parciais representam esta mesma propriedade. Certo? Então, né, concluindo, né, a, a resposta, né, esta aqui é uma representação da função dada por uma soma de funções trigonométricas. É isso que causou muita estranheza no início, né, pessoal, quando o Fourier apresentou a teoria dele. Por quê? Porque a função original, né, a função original é uma função que é um polinômio. Vocês vejam que a função é um polinômio. Aqui, ó.
A função f de t igual a t, né? Então, imagina no início, né, quando começou o Fourier a apresentar os primeiros resultados, as pessoas pensaram assim, mas como assim, né? Como é que pode uma soma de várias funções senoidais, né, resultar numa função que é uma reta? Então, isso, por que isso, né, gerou bastante desconfiança? Primeiro porque, ora, qual é a vantagem, né, de fazer isso? Praticamente nenhuma. Por que tu vai usar 20, 30, 40 funções senoidais para representar uma função que é uma reta, que é bem fácil de fazer qualquer cálculo, né? Na verdade, não era esse o objetivo dele. O objetivo dele era mostrar que isso funciona para esta função em particular, mas para as outras. E aí, para outras funções que são desconhecidas, porque aqui a gente está partindo, né, de uma informação que a gente conhece o gráfico, a gente conhece a lei da função. Qual é a ideia do Fourier? É representar séries de Fourier para funções desconhecidas, né? E aí saber que tipo de função vai ser. Então, o que este exemplo pretende mostrar é que, mesmo que sejam necessários muitos harmônicos, né, é possível representar a função f de t igual a t como uma função, como uma série de funções trigonométricas, né? E aqui, pessoal, tem um detalhe muito importante que vocês podem testar aí, para quem está com o Wolfram disponível. Vocês podem botar um valor de n muito elevado, você vê que essa diferencinha que tem aqui, ó, tá? Essa pequena diferença que tem aqui, ela não vai desaparecer, tá? Eu vou fazer o gráfico aqui de novo, vou botar n igual a k variando de 1 até 30, né? E vou botar o t variando de menos π até π. Vou tirar esse 5 daqui, fazer só no gráfico, no domínio principal, digamos assim, de menos π até π. Ó, estão vendo aqui, ó? Ele faz os dois intervalos, né? Vocês vejam que quando é feito o gráfico com 30, a soma parcial com 30 harmônicos, a função é praticamente a reta ali, ó, né? Tem uma pequena oscilação, certo? Que essa oscilação aqui, ela visualmente, tá? Ela está sendo representada assim para chamar atenção, né? Ela é, na verdade, uma oscilação bem menor. Ó, essa aqui é o gráfico mais real, ó. Você veja que é uma oscilação praticamente imperceptível, né, aqui nos pontos do interior do intervalo. Mas aqui na extremidade, ó, vocês estão vendo que ele tem esse pico aqui, e aqui também, ó. Tá? Então, isso acontece porque a função deste exemplo é uma função descontínua. Tá? Ela tem uma descontinuidade aqui nesse ponto. Ó. Essa bolinha aqui significa que o t é igual a π. Tá? Então, deixa eu fazer no meu caderno aqui o gráfico. Eu vou explicar melhor aqui este raciocínio aqui no meu caderno. Daí eu posso comentar aqui com mais propriedade. Bom, então esse fenômeno que a gente está percebendo aí, né, graficamente, é um fenômeno chamado fenômeno de Gibbs. Então, o que acontece aqui, ó, neste caso, né, essa função, nestes pontos aqui, ó, ela tem uma descontinuidade. Né? Aqui ela tem uma descontinuidade no ponto π. Aqui no zero ela não tem descontinuidade. Ela tem uma descontinuidade aqui no ponto π, no ponto 3π. Né?
Em todos os pontos em que ela tem uma descontinuidade, né, ela apresenta, as somas parciais vão apresentar um comportamento, né, que é chamado de fenômeno de Gibbs. Então é o seguinte, a função vem aqui assim, ó. Aí quando chega aqui assim, ó, dá um pico, eu vou exagerar aqui no gráfico, tá? Depois ela vai vir aqui assim, tem um pico de novo, e aí vem aqui assim. Aí vai indo. Praticamente igual a função o tempo todo. Aí vem, tá? Tem o pico, aí vem aqui assim, tem o pico aqui, vai embora. Estou fazendo a mão livre, né, pessoal? Então é evidente que tem que dar um descontinho. Então o que acontece? Esse pico aqui, vocês não vão conseguir eliminar, né, por maior que seja a quantidade de harmônicos que vocês coloquem na soma parcial, quer ver? Ó? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês estão vendo aqui o gráfico, né, com 30 harmônicos, vocês estão vendo que tem esse pico aqui, né, é sempre nos pontos de descontinuidade. Quer ver? Eu vou botar 40 aqui. 40 harmônicos. Ó, então aqui, ó, isso aqui são os pontos do interior, né? E olha só, aqui na extremidade e aqui na extremidade, tá vendo? Então vocês podem aumentar o quanto vocês quiserem aí a quantidade de harmônicos. Claro que vai chegar um ponto que, né, devido a problemas de processamento, erros de arredondamento, já não vai fazer muita diferença, né? Porque observem que quando a gente olha aqui, ó, é muito interessante, tá? O termo geral da série, né, ele tem um N aqui no denominador, né, o Bn, que é 2 vezes menos 1 na N mais 1 sobre N. Então, quando o N vai para infinito, tá, imagine, por exemplo, N igual a 100. Né? Tu vai ter o seno de 100 vezes T dividido por 100. Isso significa que a amplitude desse harmônico é 0,1. Tá? Então, ele vai dar 0,01, né, que é 1 dividido por 100. Ou seja, a contribuição do centésimo harmônico é 0,01. A contribuição do milésimo harmônico vai ser 0,0001, um milésimo. Então, à medida que o N vai para o infinito, os harmônicos eles vão dar uma contribuição cada vez mais insignificante. Tá? Então, não vai fazer muita diferença para somar 1 milhão de harmônicos que, né, aquelas parcelas que aparecem lá no desenvolvimento da série, para N muito elevado, elas já não vão dar uma contribuição muito grande. Né? Vocês lembram que eu comentei que aquele exemplo do 1/3, né? Ó, voltando lá na nossa apresentação, ó, por isso que eu utilizo aquele exemplo, inclusive esse exemplo aparece no livro do Ramírez. Né? Ó, que eu comentei. Você não está compartilhando. Ah, tá. Que coisa séria. Ó, a soma parcial da série que representa 1/3, né? As primeiras somas parciais, ó, elas representam, a primeira soma parcial já é 90% da soma, a segunda é 99%. Né? Então, o que isso quer dizer? Que as somas parciais, com os primeiros termos, elas vão representar praticamente todo o resultado. À medida que vai aumentando a quantidade de termos, aquela parcela que vai sendo somada lá na frente, ela vai dar uma contribuição muito pequenininha. Tá? Então, a mesma coisa, tá, vai acontecer com as somas parciais, por maior que seja o N. Não quer ver? Eu vou botar o N igual a 50 aqui para a gente testar. Vocês vão ver que não vai dar muita diferença do 40 para 50. Porque vai chegar num ponto que essas parcelas que estão sendo somadas aí, né, elas vão ser tão pequenininhas que já não, principalmente no gráfico, né, já não vão fazer muita diferença. Tá vendo? Já não tem muita diferença. Né? Mas vocês vejam que aqui, considerando essas extremidades aqui dos intervalos onde ocorrem os pontos de descontinuidade,
no interior do intervalo, a representação é excelente. Tá? Então, é nesse sentido, né, que a série de Fourier acaba sendo uma excelente ferramenta para representar uma função periódica, que é o fato das somas parciais da série convergirem para a função em quase todos os pontos. Né? É isso que está dizendo esses gráficos aí. Né? Então, né, a gente pode dizer, né, de modo geral, né, vamos escrever isso. Né? Então, que as somas parciais da série, né, convergem para a função em quase todos os pontos. Né? É assim mesmo que a gente encontra nos livros. Nos livros de língua inglesa, né, é usada essa expressão, né, que as somas parciais da série convergem para a função que originou a série de Fourier, né, em quase todos os pontos do domínio. Né? Então, esse é um exemplo, um exercício bem interessante. Ó, deixa eu indicar para vocês aqui ó, um outro exemplo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver esse teu quadrado aqui. Ó. Vou fazer assim, ó. Eu vou indicar para vocês tentarem fazer aqui esse primeiro exercício. Né? Ó, vocês têm essa função aqui que tem duas leis. A função é 1 para t entre 0 e 1 e 0 para t entre menos 1 e 0. Tá? Tem duas leis. Né? Então, eu pergunto para vocês aqui. Primeira questão aqui. Estou fazendo uma pergunta. Vai que eu não estou compartilhando de novo. Coisa séria. Ó, voltando aqui. Deixa eu diminuir esse gráfico aqui. Aqui, pessoal, ó, a função é 1, nesse pedacinho aqui, entre 0 e 1, e entre menos 1 e 0, a função vale 0. Tá? Então, analisando esse gráfico aqui, pergunto para vocês, qual é o período dessa função aí? Não. 2. Porque tem que pensar assim, né? Período, tá? É o intervalo de tempo necessário para a função assumir todos os seus valores e depois começar a repetir. Certo? Então, tu observa, ó, ela vai de menos 1 até 1, né? Tendo assim, ó, menos 1 até 0, vale 0. De 0 até 1, ela vale 1. Entre 1 e 3, aqui, ó, ela já faz a repetição, ó, tá vendo? Né? De 1 até 2, ela vale 0 de novo, e de 2 até 3, ela vale 1. Então, este intervalo de menos 1 até 1 é o período, que é 2. Ok? Então, vocês vão dizer assim, bom, a função tem período 2, né? Certo? Então, esse seria o exercício número 1 ali da lista, né? Deixa eu escrever no meu caderno aqui, depois eu vou fazer alguns comentários aqui, antes de encerrar. O que a gente está vendo aqui? Aqui, esta função, né, do exercício número 1, que tem aquele gráfico ali, né, ela vai ter período t igual a 2. Então, qual vai ser a frequência fundamental, né, que é o ômega zero? Vocês têm que calcular o 2π dividido pelo período. Tá? Então, vai ficar 2π dividido por 2, que é igual a π. Certo? Aí vocês têm que calcular o A0, né? O A0. Né? Vamos ver a fórmula do A0. Fórmula do A0 lá na nossa apresentação. Depois a gente vai acabar decorando. Vamos botar aqui a fórmula de novo. Para frente.
Ó, aqui o A0. Vou copiar aqui na minha folhinha, no meu caderno. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ó, observa. Neste exemplo, né, nós temos uma função que tem duas leis. Eu vou fazer só o gráfico aqui nesse pedacinho aqui, para a gente entender a lógica no cálculo da integral. Né? Ó. Vou fazer assim para destacar aqui. Então, o que a gente observa? De menos 1 até 0, essa função tem uma lei que é diferente. Então, vai ficar 2 dividido por 2, que é o período. A integral de menos 1 até 1 dá f de t dt. Então, tu vai ter que dividir a integral em duas. Tá? Vai ficar de menos 1 até 0, a lei da função é 0. E de 0 até 1, a função é 1. Evidentemente que essa integral aqui dá 0. A integral de 0 é 0. Né? Então, a 0 vai ser 0. Mas essa integral aqui, que ela representa a área desse quadradinho, né? Isso aqui vale 1. Então a 0 é 1. Tá? Então, já calculou a 0. Né? Então, a mesma coisa tu vai ter que fazer no cálculo do AN. Porque no cálculo do AN, ó, ali, ó, é 2 sobre t, integral de menos t sobre 2 até t sobre f de t, cosseno de n ômega 0 t dt. Né? Então, tu vai dividir a integral em duas e vai calcular o AN e depois vai calcular o BN. Tá? A função do horário aqui, pessoal, eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Né? Mas eu vou fazer o seguinte, né? Aí na sexta-feira, para a gente dar continuidade a este exercício, né? A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer o cálculo dos coeficientes e o cálculo das somas parciais, e agora que a gente tem, né, já o conhecimento ali do uso do recurso do site da Wolfram, né, a gente já vai entrar já com a soma parcial na notação de somatório, né, com as fórmulas do AN e do BN, a gente vai observar, né, a convergência das somas parciais ali também. Beleza? Não posso esquecer de botar o T aqui, né? Então é isso, pessoal. Eu já divulguei as notas, né, da variação 2 e na sexta-feira eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês o gabarito, tá? E na semana que vem, deixa eu olhar aqui no nosso calendário, mas semana que vem eu acho que nós temos aulas presenciais. Isso, hoje é dia 13, né? A gente vai ter aula dia 15 na sexta-feira, e dia 20, dia 22 são aulas presenciais, tá? Semana que vem. E a próxima avaliação já está marcada ali, ó, dia 29 de outubro, avaliação 3. Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês, tá? Continuamos na próxima sexta-feira. Certo, senhor, tudo de bom. Tudo bom? Até mais. Beleza, senhor. Até Boa noite, sexta. senhor. Boa noite.